Olá, verificando a nossa conexão, estamos chegando para o ao vivo da nossa live Conversas para Você Ser Mais. E já tem gente chegando aqui na nossa sala virtual. Obrigada pela audiência de quem já está entrando. Olá, Raquel, tudo bem? Boa noite. Gente boa chegando para a nossa sala de bate-papo. Todos os nossos encontros têm acontecido, né? Sempre às segundas-feiras, agora em novo horário, 19h30. E aqui a gente tem conversado muito sobre conhecimento, sobre psicologia organizacional, né? Sobre todas as disciplinas que envolvem os cursos de pós-graduação, liderados pela Raquel Alcântara, né? Vale lembrar que esse projeto é uma iniciativa desta coordenadora e tem sido muito prazeroso fazer esses encontros, especialmente porque cada vez que a gente vai receber um convidado ou uma convidada aqui, a gente tem que estudar também, né? Para saber um pouco mais das temáticas que serão conversadas e debatidas. E os nossos encontros, eles estavam assim se tornando um pouco o clube da Luluzinha, né? Porque as mulheres estavam simplesmente tocando a frequência aqui de uma maneira muito feliz, muito agradável, né? Especialmente para o meu trabalho, né? Eu tenho como projeto, como um dos meus projetos, exatamente falar sobre esse empoderamento feminino, sobre esse posicionamento. Oi, Mônica, saudades também. Todo mundo aqui passando e deixando mensagens. Oi, Viviane, que bom que você está aqui conosco. Bom, então assim, para a gente deixar um pouco o clube da Luluzinha que estava se formando, então hoje nós teremos um homem na no nosso bate-papo, a nossa conversa para você ser mais hoje recebe um psicólogo, mestre em psicologia do trabalho, ele é proprietário de uma empresa chamada Trabalho no Divã, Saúde Mental no Trabalho. E também é professor do nosso Unieuro, né? Ele é professor do curso de psicologia, né? Da pós-graduação em psicologia organizacional no trabalho da Unieuro. Eu estou falando de Vitor Barros. Vamos buscar aqui o nosso convidado na nossa sala de espera. Ele está chegando. A gente tem uma sala de espera virtual também, repleta de cafezinho, água e tudo de delicioso. Olá, Vitor. Boa noite, tudo bom, Ana? Boa noite, bem-vindo à nossa live Conversas para Você Ser Mais. É sempre muito bom receber um colega aqui no nosso bate-papo. E você estava Ah, sendo muito esperado, viu? olha só, coisa boa, né? Fico feliz, eu Especialmente, agradeço o convite. especialmente porque você está quebrando o ritmo, que só estavam chegando mulheres aqui. Ah, é? Pois é, eu fui acompanhando, né? Fui acompanhando a Mildred, inclusive a gente foi vizinho, né, há muitos anos atrás, Que então legal. já conheço o trabalho. Ela trabalhou junto com a minha mãe também, em Banco do Brasil, então é legal ver, né, que temos colegas aí com uma trajetória tão vasta, tão profunda. Sim, E isso repercute de uma maneira muito positiva, né? De a gente saber que temos aí bons profissionais. sem sombra de dúvida. E tem gente dizendo, confirmando aqui que sim, você estava muito esperado. Pessoal da psicologia organizacional. Vitor, vamos começar a nossa conversa falando um pouco desse nosso tema, né, que é a saúde mental no trabalho. E quando a gente fala de saúde mental, a gente ainda encontra um pouco um certo tabu, né? As pessoas às vezes com medo ou com receio de comentar que estão vivendo um processo como esse. E eu acho muito importante você esclarecer para todos nós o que é, afinal, a saúde mental no trabalho. Bem, Ana, é um pouco subjetivo a gente falar sobre isso, né? Porque, enfim,
Cada um vai ter a sua forma de medir a sua própria saúde mental, né? Por exemplo, eu posso ter acordado super bem-humorado e, de repente, no final do dia, uma notícia muito ruim me tira um equilíbrio, mas isso não quer dizer que tira a minha saúde mental, né? Então, a gente entende que saúde mental no trabalho, na verdade, é uma conquista do trabalhador na sua relação com o trabalho e na sua relação também com esses outros atores do ambiente de trabalho. É, Além disso, esse trabalhador, ele... Só peço desculpa que tem um gato querendo participar aqui da live. Deixa ele entrar, ele deve estar sentindo que o espaço é para ele também, deixa ele vir. Pois ele é muito entrão, né? Pois bem, então envolve essa conquista desse trabalhador e, além disso, a possibilidade desse trabalhador conseguir colocar nesse trabalho a sua inteligência, o seu aprendizado e também, além disso, ele aprender nesse trabalho. Até Uhum. porque, assim, eu acho que a Nininha, que está aqui também, ela foi minha aluna na pós, e a gente falou sobre a teoria do estresse, né, e muita gente acaba deturpando a teoria do estresse, dando a entender que, assim, olha, é importante a gente gerar um estresse para o trabalhador, porque isso vai fazer ele ser testado, né, mas é importante que a gente possa gerar um incômodo a esse trabalhador, um desafio a esse trabalhador, mas também que seja algo alcançável e com os meios para alcançar, ferramentas, instrumentos, e isso possa gerar para ele esse aprendizado, é quando ele fecha um ciclo desse estresse. Uhum. E no nosso campo de atuação, Vitor, a gente fala muito sobre inteligência emocional, inteligência positiva, né? A própria questão da saúde mental. E a gente está vivendo num mundo, né, num universo onde o nosso olhar se voltou ainda mais para essas questões, né? Nos últimos anos, isso tem sido pauta, né? Não só aqui da nossa live, mas de diversas entrevistas, de programas e, enfim, de estudos, inclusive, né? Então, mesmo apesar do tabu que eu mencionei na pergunta inicial, no trabalho, as empresas começaram a se preocupar com isso, de fato, né? Como as empresas estão lidando com essas questões, porque cada vez mais a gente vê casos de doença mental, de saúde mental afetada no ambiente profissional, né? Uhum. Olha, Ana, é um tema bem delicado, porque, assim, às vezes tem uma noção de que está cuidando, mas não necessariamente está cuidando de fato. Porque quando a gente vai trabalhar a questão de saúde mental no trabalho, não é simplesmente assim, esperar vir acontecer um acidente de trabalho, por exemplo, uma pessoa passar por um transtorno mental, seja estresse, seja uma síndrome do pânico, um estresse pós-traumático, e aí sim gerar um apoio, uma assistência a essa pessoa. Né? Uhum. A saúde, preocupar-se com a saúde mental no trabalho é também fazer uma prevenção desses riscos no ambiente de trabalho. Sim, sem dúvida. A gente teve aqui uma live falando sobre a questão de riscos, né, prevenção de Sim. riscos, mas dentro desse contexto existe hoje muita discussão em relação ao compliance trabalhista, né, e Uhum. que haja aí essa preocupação com os riscos no trabalho, mas que não sejam somente essas questões que a gente tem uma visão um pouco mais clara, né, de uma iluminação ruim, um mobiliário ruim, mas também a questão relacional no trabalho. Então, a gente tem participado assim com consultorias com algumas empresas que têm se preocupado muito com comitês de ética, orientando os seus trabalhadores sobre as questões relacionais, sobre como lidar com o feedback, como fazer um bom feedback, Uhum. como também gerenciar resultados, metas. E isso tudo é uma forma de você prevenir acidentes de trabalho por transtorno mental, porque a gente entende que a questão que mais leva a adoecimento por transtorno mental no trabalho é a questão relacional. Então, se a gente puder cuidar das pessoas e das relações dessas pessoas, a gente vai estar, sim, prevenindo a saúde mental desses trabalhadores. E, Uhum. infelizmente, a gente tem visto que muitas empresas mantêm um ambiente de trabalho muito hostil, até porque, dependendo do caso, né, é até favorável para a produtividade deles, né, quando você tem muitas metas, uma empresa que lida muito com vendas, acaba até deturpando assim, algumas questões de uma psicologia positiva, de uma questão motivacional,
e Uhum. promove um ringue né, leilão de metas, né, um ringue de Sim, disputa, quem vende mais, quem é o vendedor pitbull, né, que foi um tema muito sim, usado há uns anos atrás, né, era um nome de um sim. treinamento até. Isso. Então, a gente precisa, na verdade, se preocupar, né, com essa qualidade desse trabalho. É aí no cerne da questão. E muitas empresas têm gerado ali uma assistência, muitas vezes psicológica, até mesmo assim a gente já foi acionado enquanto empresa para que a gente pudesse dar uma assistência psicológica a um grupo de trabalhadores de uma empresa. Mas a empresa não estava disposta a mudar, por exemplo, o assediador que trabalhava lá. Então, até assim, eu delicadamente falei, não vai ser possível assumir essa demanda, porque daqui a pouco vocês vão receber um processo trabalhista, né? Porque o que você está me contando é grave, e em alguns casos Uhum. estava beirando já a esfera criminal, e não mais uma questão de transgressão trabalhista. E ela queria, na verdade, era só cuidar desses outros trabalhadores que afastaram, e ainda com a prerrogativa do seguinte, né, de que eu passasse um relatório sobre quem estava sendo atendido e o que tinha levado essa pessoa ao atendimento. Né? Ainda teria que burlar o código de ética do psicólogo para isso. Então, já pela conduta, você vê que a instituição não estava interessada em mudar o cerne da questão. Ela estava preocupada no assistencialismo, né? Quando a gente conversou na primeira live, eu acredito, com a Cleoni, a gente falou muito sobre essa questão da cultura, né? Da construção dos valores da empresa. E Uhum. certamente se preocupar com a saúde do trabalhador, independente de ser a saúde mental ou não, passa exatamente pela construção de uma cultura genuína, né? Eu tenho de fato a preocupação com o meu colaborador, eu tenho de fato um plano de trabalho para o meu colaborador, não é isso? Uhum, justamente. Eu acho que está muito em voga nas discussões a questão da ética no trabalho. E essa Uhum, conduta ética, ela não vai só saber se a pessoa está seguindo o manual de conduta quando a empresa tiver, mas se uhum, essa pessoa também está sendo uma pessoa que promova ali naquele dia a dia um ambiente saudável. É o que eu sempre uhum, falo assim, você não é obrigado a ser melhor amigo dos seus colegas de trabalho, né? Se sim, vier a acontecer, isso é ótimo, uma ótima consequência. Mas um tratamento profissional e respeitoso, ele é essencial. sem dúvida. E isso quem precisa conduzir sempre são as lideranças, né? E aí eu vejo assim muitos treinamentos para liderança que eu fico muito preocupado. Ensinam para as pessoas sobre produtividade, sobre como gerar, né, uma maior produtividade de seus liderados, mas não necessariamente você está trabalhando ali uma qualidade na relação. Então, você Uhum. pode até ter, saindo de um treinamento, de uma imersão, boas técnicas para gerar resultados, mas a longo prazo você vai ter ali colaboradores que a qualquer momento vão querer sair daquela instituição, por qualquer proposta, vão querer sair da instituição. Como é o nome desse trabalhador Esse que aqui é está o passeando? Simba. Simba. Antes eu queria te fazer uma pergunta com os dados que eu trouxe aqui, mas antes disso Uhum. eu vou inserir uma pergunta que não está muito no contexto, mas assim, diante dessa pandemia, Vitor, você está acompanhando algumas empresas. Como é que está a saúde, a cabeça das pessoas, os funcionários, alguns que foram afastados, alguns que ainda estão trabalhando e se convivendo com esse receio, com o medo da pandemia? Fala um pouco disso para nós. Bem, eu posso dividir em três categorias, digamos assim, de trabalhadores. Aqueles que estão num serviço público, mais, digamos, burocrático, administrativo, né? Uhum, Aqueles que são serviços essenciais, segurança e saúde, né? E dependendo do estado, até também educação. E terceiro, assim, e os trabalhadores de instituições privadas de uma maneira geral. Então, o que a gente tem observado é o seguinte: nesse serviço público, né, a gente tem observado que muitas instituições já vinham trabalhando por meio de portarias há alguns anos esse teletrabalho.
Tá. Então, foi possível fazer uma transição com uma certa facilidade, porque muitos já estavam nesse processo de amadurecimento. Então, foram instituições e autarquias que puderam treinar, testar, ver o que estava certo, o que estava dando errado, e puderam se Uhum, organizar para isso. Até mesmo, se eu não uhum. me engano, foi o TRT, aqui do DF, ou foi de São Paulo, eles têm distribuído na casa dos seus servidores os materiais que estão faltando nas suas casas para cumprirem o trabalho, o teletrabalho. Uhum, uhum. A gente também tem aí esse quadro de profissionais de saúde e segurança, que são serviços essenciais, não pararam, e são os profissionais que estão num quadro de estresse altíssimo, Altíssimo. né, pela demanda de trabalho e também pelo risco que eles estão se expondo. Muitos deles já se contaminaram, alguns estão até mesmo numa segunda contaminação, dependendo do caso, Nossa. mas um temor muito grande da morte. Então, e ainda nas instituições de saúde, quando não é uma instituição de serviço público, é um constante discurso de ameaça de que a qualquer momento vamos ter que fazer demissões em massa, né, porque muitos dos hospitais particulares dependem da circulação que se tem em pronto-socorro. Sem E dúvida. muitas pessoas deixaram de ir ao pronto-socorro, né, têm buscado mais automedicação e também têm deixado de marcar consultas. Então, isso tem diminuído o faturamento dessas instituições. Então, essa onda de demissões, ameaças de demissão e esse contato constante vai trazer para a gente, já está começando aí algumas notificações, uma onda de burnout, que é o esgotamento, né? Sim. Então, a gente vai ter aí, eu acho que para agosto e setembro, uma quantidade enorme de trabalhadores, principalmente da saúde e da segurança, com um quadro de burnout. E a gente precisa pensar o seguinte, olha, um transtorno mental, ele não é uma doença que digamos, se cura, né, em duas semanas, 2 meses ou algo do tipo. Mesmo que alguns normativos do INSS coloquem que, por exemplo, uma depressão você cura em 120 dias, né, você já pode retornar ao trabalho. É a tal da alta programada. Então, geralmente é um transtorno que pode colocar esse trabalhador em afastamento por 2, 3, 4 anos, ou mesmo levar para uma aposentadoria Sim. por invalidez. Pois É, é. e o terceiro grupo que eu te falei, dos trabalhadores que estão numa iniciativa privada, e aqui em Brasília, né, os colegas que não são de Brasília, mas quem for daqui de Brasília, a gente está vendo que, pelo menos eu venho consultando as estatísticas nos últimos anos, e a iniciativa privada em Brasília, na prestação de serviço, tem empregado mais do que no serviço público em Brasília, por incrível que pareça. É uma Uhum, diferença muito uhum. pequena, mas emprega É, mais. E são trabalhadores que não estão tendo essa opção do teletrabalho. Tanto é que a sim. gente está chamando de teletrabalho compulsório, né? Porque o teletrabalho em É, si envolve um tempo de amadurecimento, da cultura organizacional, das lideranças, da estrutura organizacional para isso tudo, né? Então, uhum, esses trabalhadores estão no constante risco e eles também estão começando a entrar num quadro de adoecimento pelo medo, por viver numa hipervigilância. E essa sim. hipervigilância é como se fosse o seguinte, é, é como se tivesse assim um aparelho eletrônico do carro roubando a corrente ali, roubando a energia da bateria do carro. Uma hora a bateria vai arriar. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Esse trabalhador, nesse contexto, numa hipervigilância, é um trabalhador que lá na frente pode vir a ter uma falha, e essas falhas vão acontecendo de forma cada vez mais delicada, né? Sim. Uma falta de concentração, né? Ou mesmo uma perda de memória, dores de cabeça, dores pelo corpo. Então, o corpo vai Uhum, avisando para essa pessoa que não está legal, mas sim. dificilmente ela vai atribuir isso ao trabalho, porque, vamos supor, uma operadora de caixa no mercado, ela pode chegar em casa com dores de cabeça, mas ela não vai atribuir que é esse contexto de vigilância. Ela está lá vendo muitas pessoas rodeando, às vezes pessoas que não querem usar máscara, né? Então ela está exposta a riscos constantes. Também. É, E é. ela também incrementou protocolos no trabalho dela, que também tornou o trabalho dela mais, digamos, um pouquinho mais exaustivo. Mais Mas ela exaustivo. precisa fazer isso para ela dar conta dessa proteção dela. Então, vai juntando isso tudo, ela vai chegar em casa com dor de cabeça, vai atribuir ao tempo seco desse momento de inverno em Brasília, vai atribuir talvez a ter bebido pouca água, a qualquer outra coisa, mas dificilmente vai entender
que ela está no estado de hipervigilância desse momento que todos nós estamos. Sim, e uma sirene despertando na nossa cabeça parece que o tempo inteiro, né? E É, isso que você falou, que é exatamente a questão desse adoecimento que vai gerar afastamentos, eu trouxe alguns dados aqui. O governo federal apontou números muito preocupantes sobre saúde mental, né? Eu peguei esses dados. 79% dos colaboradores relataram ter sofrido estresse no trabalho nos últimos 12 meses. 22% disseram sentir estresse com alta frequência ou o tempo todo. O pior disso tudo é que 45% consideraram deixar um emprego devido ao estresse. E 53% tiveram colegas que foram forçados a desistir do trabalho, que é o que você comentou, né? É, e 49% não acharam que o seu líder imediato saberia o que fazer se eles conversassem com ele sobre o problema de saúde mental que eles estão vivendo. Então, essa saúde mental do nosso trabalhador, qual é o papel do líder no meio dessa confusão toda, né? Como é que a gente, na liderança, pode ajudar ou identificar? bem, eu acho que a liderança ela tem um papel fundamental por conhecer os seus liderados, né? Então, se é uma liderança que mantém um contato constante, se é uma liderança que busca uma relação saudável, essa liderança vai saber lidar com isso muito mais fácil, porque em volta disso terá uma relação de confiança, minimamente falando. Então, Sim, quando esse líder, na verdade, atua muito mais como um chefe, realmente ele vai ser o último a saber das coisas, porque os seus trabalhadores não vão confiar nele, né? uhum, Então, essa liderança ela precisa se colocar como uma pessoa confiável. E confiança a gente não conquista, né? Confiança a gente chega e fala, olha, pode confiar em mim. uhum, Confiança a gente vai realmente trabalhando isso no dia a dia. sim, Então, a tão falada agora no momento, né, empatia, mas um diálogo mais aberto, uma transparência, tudo isso é muito, mas muito saudável para que esse líder ou essa líder possa trazer para a sua equipe. E o papel principal é de manter também a estrutura da empresa ciente de como lidar com isso. Então, a sugestão que fica é para que as empresas também tenham uma política para saber lidar com essa situação. Muitas acabam seguindo o que está, por exemplo, na CLT, né? Então, se a pessoa passou por mais 14 dias, vai para a INSS e pronto, está entregue. Só que o que tem que ficar muito claro é o seguinte: uma pessoa que adoece no trabalho, ela se afasta, a toxina, entre aspas, continua ainda ali naquele ambiente de trabalho. Então vai ter um próximo que vai adoecer. sim, Pode ser que essa toxina seja um assédio moral, assédio sexual, pode ser que essa toxina seja um volume demasiado de demandas, sem que hajam instrumentos e recursos para dar conta dessas demandas. Enfim, uma infinidade de possibilidades. Então, é preciso ter um acompanhamento dessa pessoa também no seu afastamento, para que aconteça o seguinte: quando ela pensa em retornar, ela tenha uma confiança no retorno ao trabalho. Porque a claro, pessoa, quando se afasta, eu passei muito, até hoje atendo pessoas que afastam por conta do trabalho. É uma vivência muito semelhante que a gente enxerga em depoimentos de pessoas que viveram o exílio da ditadura. Elas morrem de medo de falar sobre o trabalho, morrem de medo de encontrar alguém do trabalho, né? Até uhum, mesmo vivem um isolamento social antes mesmo de pandemia existir. Porque tem medo sim, de ir até a padaria, alguém tirar foto e falar, ó, tá vendo? A pessoa está encostada, abusando da empresa para ficar passeando, né? Como eu já vi isso acontecendo. Então, essa pessoa vive uma sequência de violências. E por isso que é sim, muito importante que a liderança, junto ao RH, junto à diretoria, crie essas políticas de como acompanhar essa pessoa, porque a toxina pode continuar lá, mas também essa pessoa pode retornar a esse trabalho, né? E ela pode retornar muito melhor. Porque uma pessoa que sim, afasta por conta do trabalho, essa pessoa ela tem uma consciência muito melhor de como funciona ela e o trabalho. Ela vai sim, trazer aquilo de uma forma muito mais, digamos, inteligente, né? Então ela vai saber usar melhor os seus recursos para saber lidar com esse trabalho. Se essa transição for saudável, essa empresa vai estar acertando muito bem.
mas infelizmente muitas empresas ficam tão mais preocupadas enfim, as questões previdenciárias e esquece que ali tem um trabalhador que ainda está conectado, mesmo que afetivamente, né, e não mais está com o contrato suspenso, mas está conectado afetivamente àquela empresa. E os colegas de trabalho estão conectados a ela, né? Então, isso é Sem importante. sombra de dúvida. Assim, às vezes, não vou fazer aqui nenhuma defesa da empresa, mas eu acho que a gente vive num país bastante complicado nessas relações trabalhistas, onde existe, é imputado também às organizações uma responsabilidade de impostos, de encargos e de uma série de coisas que muitas vezes faz com que as pessoas, né, os empresários esqueçam, se preocupem, deixem de se preocupar com a pessoa e passam a se preocupar com a conta. Isso certamente também faz com que as suas cabeças fiquem adoecidas, né? A saúde não é só do trabalhador, mas eu acho que também muitas vezes do empregador, né? Isso que você, de tudo que você falou, assim, eu queria que você me desse a sua opinião. Por exemplo, eu adoeço por conta do ambiente que eu trabalho, ou eu já trago uma predisposição e o meu trabalho ele acaba sendo um input, né? Um trabalho com maior pressão, um trabalho com um pouco mais de foco em resultados, ele pode ser um input para desencadear essa saúde mental. Isso aí é bem, bem delicado, porque, assim, um transtorno mental, ele não tem uma visão biomédica, né? Como se fosse, por exemplo, uma sinusite, uma doença respiratória, né? Porque você facilmente encontraria qual seria a fonte daquele adoecimento, daquele aparelho respiratório, né? Mas o transtorno mental, ele é multifatorial. Sim. Então, o que a gente tem que falar com muito cuidado quanto a isso é porque acaba que, por você deixar essa brecha de que, olha, não podemos dizer que foi 100% o ambiente de trabalho, né, de às vezes a pessoa entender, olha, você tem um problema com o seu pai, tem um problema com a sua mãe que você tem que resolver e você está dizendo que é culpa da empresa, né? Então, tenta empurrar a ideia de que a pessoa já tinha essa predisposição, porque na infância Uhum, apanhava de, sei lá, vara de goiabeira, e ela já tinha essa predisposição para isso, né? uhum, Mas quando eu também sou perito, né, na Justiça do Trabalho, uhum, então eu acompanho algumas perícias e eu vou até o ambiente de trabalho. E é importante a gente ver que ali há uma situação constante, né? Então, é isso que precisa ficar claro, que não é um evento único que vai levar a um adoecimento da pessoa, né? Pode ser que seja no caso mais traumático, como um assalto, a mão armada, ameaça de sequestro, coisa do tipo. Mas a grande maioria dos transtornos mentais, quando tem um nexo relacionado ao trabalho, existe ali uma continuidade da uma situação sucessão, né? ruim. Isso. Então, é nisso que a gente também precisa analisar, né? Por mais que algumas pessoas possam ter predisposição, e na empresa, naquele contexto de trabalho, há o gatilho para isso, mas também preciso entender o seguinte, olha, acontecem situações aqui que são insalubres para a saúde mental de qualquer trabalhador. Então, isso não Uhum. isenta de que as instituições, as empresas procurem também lidar melhor com isso. E eu acho que nesse ponto, e assim, até um pouco do meu lado político, né, já tive envolvido no Conselho Regional de Psicologia, já fui conselheiro, e a gente buscou muito tentar trazer orientações para o pequeno e médio empresário, porque Sim. são eles que estão estritamente nesse quadro que você falou. Eles que são Uhum, massacrados ali com uma folha de pagamento que é bastante cruel e uhum, tributos também bastante cruéis, né? Então, uhum, são esses empresários que estão com a faca no pescoço constantemente e muitas vezes uhum. adotam uma conduta mais hostil, mas por estarem nessa pressão. Então, Sim. é importante a gente orientar também, principalmente esses pequenos e médios empresários, de como lidar com situações relacionadas ao trabalho, né, dos seus colaboradores. Temos o Sebrae também que ajuda bastante quanto a isso, mas, Uhum, mas também a gente fazer essa provocação. Olha, você pequeno e médio empresário, né, é importante que vocês também se reúnam e que debatam
né, de como essas questões tributárias possam ser, né, digamos, mais flexíveis para você. Nesse momento de Uhum. pandemia, por exemplo, grandes empresas tiveram isenções, tiveram acesso a empréstimos, né? E o pequeno e médio empresário não. Então a gente viu muitas lojas, restaurantes, lanchonetes fechando as portas, Questionando. justamente porque não tiveram, né, a Uhum. qualquer, entre aspas, benefício, né? Então, a gente também está falando assim, eu sei que a gente está falando de saúde mental no trabalho, mas ela está implicada justamente nisso também. Temos privilégios para grandes empresários, e o médio e pequeno empresário, ele precisa realmente tirar leite de pedra para gerenciar resultados, as suas contas. Muitos deles também estão numa estafa mental, porque Uhum. estão há 4, 5 anos sem tirar férias, né? Não tem descanso, não tem final de semana, até mesmo destruindo o seu relacionamento, né? Seja com o marido, com a esposa, por viver muito esse trabalho, né? Sim, sem Então, é dúvida. preciso fazer mudanças também mais no âmbito societário, para que a gente também possa ter melhor essa preservação da saúde mental dos trabalhadores. Sim. Gente, nossa audiência que está nos ouvindo, quem desejar fazer perguntas, pode ir digitando aí, que daqui a pouco eu dou uma olhadinha para a gente poder desenvolver aqui a conversa com o professor Vitor. Vitor, a gente tem uma expectativa de vida muito maior, né? O mundo está mudando e a gente está se tornando cada vez mais longevo. E junto com, além da pandemia, a gente teve uma reforma da Previdência, e junto com a reforma da Previdência, a gente tem essa característica de ficarmos mais tempo trabalhando para poder a gente cumprir essa missão junto ao país, enfim. E tudo isso culminou com essa pandemia, né? Você acha que essas questões, né, a questão de termos uma previdência agora alongada, essa questão de termos um tempo de vida muito maior, isso também vai impactar certamente na saúde do trabalhador, não? Vai impactar, sim. Eu acho que a gente vai ter um impacto muito maior daqui a uns 3, 4 anos, quando a gente observar é, como essa reforma da Previdência tem se comportado para uma geração que estava próxima a se aposentar e estendeu esse tempo de aposentadoria, né? Uhum, Tá certo que a gente alcançou uma qualidade de vida numa idade mais avançada também, né? O avanço da medicina e das ciências da sim. saúde tem trazido para a gente uma série desses benefícios, mas Uhum, isso não quer dizer que esses trabalhadores de 55 anos para cima são trabalhadores que têm os seus empregos preservados, uhum, porque a gente acaba enxergando que vai lidar com um ambiente de trabalho onde está vindo uma nova geração, 18, 19 anos, que vai vir com gás, e é uma geração uhum, que quer resultados logo, né? E aí vem toda uma discussão sobre questões geracionais, uhum, mas a instituição precisa ter uma cultura de preservação dessas pessoas, desses empregos, né? sem dúvida. Não que você tenha que abarcar todo mundo, colocar debaixo do braço e vai ficar aqui todo mundo, independente do que aconteça, mas é ter uma política para isso. Então, Uhum, é pensar isso no nível mais estratégico e não somente de puxadinhos, do tipo, fulano agora chegou nessa idade, vamos pensar em algo para essa pessoa. Mas de que isso seja de fato uma política, e quando a gente fala de política, a gente está dizendo que todos os empregados da empresa vão ter uma concepção desse trabalhador que tem mais anos de vida, né, uma concepção de tratá-lo da maneira, né, estamos aqui de igual para igual, você trabalhou muito mais aqui na instituição, tem muito a ensinar, e eu tenho muito a aprender com você. Só que a gente também precisa entender o seguinte, são trabalhadores que também vão entrando numa triste estatística, e aí são estatísticas da OMS, estatísticas que quando o Ministério da Saúde notificava, né, e gerava essas estatísticas, a gente tinha uma melhor noção, que é o grupo dos idosos, são pessoas que nessa faixa etária estão muito mais propensas ao suicídio. E aí o que a gente tem observado em muitos países europeus é que a taxa de suicídio tem aumentado absurdamente nos últimos anos nessa faixa etária.
porque a sua grande maioria estão sendo, digamos, descartados por já serem Descartado. trabalhadores que não trabalham na mesma produtividade que uma pessoa nova, e são trabalhadores que são descartados e não há uma política de governo, muitos acabam se endividando, morando na rua, abandonados, e aí o suicídio acaba se tornando uma saída. Então, por isso que Às, ve- é preciso preocupar, né, dessa maneira também. às vezes até tem uma produtividade boa, dependendo assim, vamos dizer, da função, enfim, mas se tornam, às vezes, um profissional mais caro também para as empresas, né? Que é muito Justamente. natural. Você vai ganhando experiência, sua expertise, com toda a sua formação e seu desenvolvimento de competências, você chega num patamar onde o seu salário está num padrão que as empresas têm resolvido fazer uma troca, né? Vamos para Uhum. um profissional mais jovem, mais barato, com novas ideias, que não é uma questão aqui de valor, que não vale isso. Eu acho que vale sim fazer em alguns momentos as substituições, mas não pela razão do valor, mas sim, né, pela contribuição da competência. E isso a É, gente tem visto muito, né? Tem empresas, inclusive, começando a se especializar na recolocação de pessoas maduras, né? sim, eu tenho adorado os casos que têm aparecido, inclusive a Juliana, né, professora também no curso, ela tem uma vasta experiência em relação à questão da orientação para aposentadoria e também a questão do trabalho numa vida mais madura, né? Então, temos experiências muito boas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer, por exemplo, o que acontecia na época da peste negra, né? A época da peste negra tinha uma ética diferente naquele momento. As crianças e idosos eram, digamos, largados para trás porque seriam mais vulneráveis à peste e iriam contaminar e morrer, etc. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não promover pelas atitudes da empresa, de não promover essa mensagem subliminar. Ó, você chegou aos Sim. 45, 50 anos, não importa a sua inteligência, você ficou caro para a gente, não te queremos Uhum. mais. Porque realmente trabalhador, ele entende a empresa, né, ele consegue entender os sinais que a empresa manda quando ela toma essas atitudes. Então, Sim. iniciou a pandemia, eu vi muitos empresários falando, olha, vou cortar todo mundo, né, ficou muito caro, estou fechando, estou demitindo 90% dos funcionários. E a gente sempre falando com esses empresários, olha, o trabalhador, ele vai lembrar disso, né? Ele sabe da sua escolha, e essa escolha teve a situação difícil, mas ele vai lembrar que no momento de arroxo, ele vai ser cortado novamente, né? Então a Sim. gente tem que enxergar por atitudes essas questões, e não simplesmente pelo discurso. E aí tem que ter muito cuidado mesmo, assim, que o marketing interno de muitas empresas acaba sendo muito mais eficaz do que, de fato, a política de gestão de pessoas. Então, cria-se Sim. uma campanha bonita, mas o trabalhador continua sendo massacrado, continua sendo o trabalhador que chega aos 45, 50 anos, ele é cortado independente do que ele tenha feito, né? Então, isso também fica marcado na memória desses trabalhadores. Para que eu vou me dedicar agora para uma instituição que, quando eu chegar a essa idade, vai me cortar, né? Então, a Sem instituição dúvida. acaba perdendo muitos talentos por conta disso. Sem dúvida. Nós temos uma pergunta aqui da Viviane. Que estratégias o trabalhador pode adotar para lidar com situações de adoecimento no contexto de trabalho? Bem, acho que o primeiro passo é uma avaliação com o profissional. Então, se a pessoa sente que não está muito bem nas suas emoções, procure psicólogo, psiquiatra, para realmente avaliar essa situação com um profissional mesmo. Eu, particularmente, eu faço acompanhamento com um endocrinologista, porque eu já cheguei no nível também de exigências em relação ao meu trabalho, e foi muito porque, na época, eu estava atendendo uma categoria específica, né, de bancários, e eu estava, né, numa situação bem intensa mesmo, que era uma quantidade excessiva de tentativas de suicídio e tentativas de homicídio. Uhum, Fora as tentativas de sequestro, de assalto, então isso gerava um excesso de trabalho. Então já tive uhum, uma certa afetação em relação ao funcionamento do meu corpo, e até hoje eu faço acompanhamento com endócrino para acompanhar
como está o funcionamento de glândulas, tireoide, etc. Né? Então, isso foi muito porque, além de estudar sobre isso, eu procurei, né, os profissionais para ter esse acompanhamento e entender o seguinte, olha, enquanto eu cuido do meu corpo, eu estou tentando trazer o meu melhor para eu fazer o meu melhor. Não Sim. adianta a gente falar amanhã ou nas férias. Eu faço os exames, né, que é muito comum, a pessoa tira 10 dias de férias. Aí, nessa época, ela faz todos os exames. Quando termina os exames, ela já volta ao trabalho. Então, ela não descansou. Né? É. Então, assim, primeira coisa, procurar um profissional, seja psicólogo, psiquiatra, ou nesse caso mesmo, até um endócrino, né? Se for mulher, geralmente a gente acaba indicando, procura o seu ginecologista, que possa, né, que já te conheça, né, desde já de muito tempo, que as mulheres procuram se cuidar mais do que os homens, né? É verdade. Então, costuma ter um médico, uma médica ginecologista que já acompanha um tempo. Então, marcar com Uhum. essa pessoa, avaliar como que está o funcionamento interno, né? E ver os direcionamentos para isso. Também, esse autocuidado envolve você ter um cuidado físico do corpo. Então, alongamentos, exercícios físicos, pegar sol, né? Pegar sol é essencial porque você está ativando vitamina D, e vitamina Uhum. D é essencial para você tratar questões relacionadas à depressão, porque uma pessoa com quadro de depressão, de estresse ou de burnout, o nível de vitamina D é baixíssimo. Então, Sim. ela muitas vezes precisa fazer reposição, e por mais que ela tome vitamina D, ela precisa ir até o sol, ativar essa vitamina D. Eu sei que nesse Uhum. momento agora de pandemia é complicado, mas ali na janela de casa, pega um pouquinho desse Sim. sol, né? Estica ali um pouquinho. E o cuidado com a saúde mental, né? Eu acho que é muito importante a pessoa ter um momento de descanso mental. Sim. Então, assim, Respeitar a, uma pausa, né? justamente. Então, ter um momento de lazer, que ela possa fazer ali aquele contato que não seja com uma coisa tão exaustiva mentalmente falando. Né? Então, Sim. eu, particularmente, eu vou ali, já que eu estou com pouca diversão em casa, né? Então, eu vou aqui lavar louça, eu boto uma playlist para escutar umas músicas que eu gosto, para escutar um podcast que não tenha nada a ver com psicologia de trabalho, ou então assistir um programa que, né, ajude você a desligar sua cabeça. Eu sempre falo para o pessoal, ó, assista aí um programa bem baboseira, né? Então eu sempre recomendo, assiste De Férias com o Ex, que é um reality show bem baboseira, e você desliga a sua cabeça. Você não está preocupado com aquele paciente que está no quadro de suicídio, mas você está preocupado em saber por que, sei É. lá, a Scarlett brigou com a Rebecca. Né? Então, é a única preocupação que você tem no momento. Mas, claro, isso tudo é uma forma de você cuidar, mas se você estiver inserido numa situação que continua te exigindo bastante, né, esse autocuidado que você faz, ele pode não ser suficiente para dar conta disso tudo. Sim. Eu sou um pouco workaholic, né? Então, esse período da pandemia, eu tive tantas atividades, eu não parei em nenhum momento. Mas eu tenho uma coisa, assim, eu respeito a pausa que o meu corpo pede. Então, muitas vezes, eu tenho vontade de trabalhar, vou terminar aqui, por exemplo, vou estudar, tenho aula, estou fazendo uma pós. Então, mas eu sei que eu vou fazer aquilo por mais uma hora, que é o que eu dou conta de fazer. Não vou ficar estendendo, né? Então, quando eu termino isso daqui, vou ver também uma baboseira. Adoro ver uma baboseira, porque a baboseira desliga a nossa mente das coisas reais, né? Então, eu evito ficar vendo jornal o dia inteiro, notícia o dia inteiro. Tem um momento para assistir a notícia, né? Então, descobri que no YouTube tem lá uma reprise maravilhosa da Grande Família, morro de rir com aquilo. E pronto, aquilo me distrai, pego no sono às vezes e acordo bem, assim, né? O humor foi trabalhado então a gente também tem que descobrir, cuidar da saúde sempre, sim, física, mental, mas também descobrir os momentos de pausa, né? Os momentos de pausa eles são Hum, importantes até mesmo durante o trabalho, né? Então terminei de almoçar, se eu tenho necessidade de fazer uma pausa mais alongada depois do meu almoço, faz essa pausa, para que você volte, né, para a sua atividade de uma maneira mais relaxado, menos pressionado, né?
Eu acho que isso é É, importante. muito, mas muito importante. E você tocou num outro ponto que eu até tinha esquecido, né, que também é muito importante, é a questão do sono. Sim, Então, assim, o sono ele tem que ser um sono de qualidade. Então, se você acha que o seu sono não está legal, é importante que você também vá procurar, né, um médico para avaliar isso tudo, fazer uma polissonografia, sabe, essas coisas todas. Porque sim. o sono é o momento que a gente repõe todos esses desgastes do dia. E se nessa hora você não repõe, então é aquele tanque assim que deveria chegar até aqui, e na hora do sono só chega até aqui, né? Então você não repõe tudo, e isso a conta gotas vai virando lá na frente um processo bem adoecedor mesmo, né? Mesmo, Eu né? vi aqui que colocaram no chat sobre ler um livro. Uhum. Eu acho que pode ser uma boa, mas eu particularmente sugeriria algo que não mantivesse você tão concentrado tanto É, tempo, né? Porque trabalhando a você, mente, né? justamente, você fica muito ativo quando você está lendo um livro. É, a mente continua em trabalho, a leitura, mesmo que ela seja leve, mesmo que seja um romance, ela acaba que o nosso cérebro está ali processando, né, aquela informação, às vezes até fazendo um esforço para a imaginação, né? Uhum, com certeza. É só dosar, né? É só dosar. Vitor, de que forma que a gente pode promover essa saúde no trabalho? Assim, você tem algum exemplo de campanhas internas de empresas que se deram muito bem, escolhendo esse ou aquele caminho para essa promoção do bem-estar coletivo? Olha, eu acho que começa num passo de assim, vamos supor, se você for um empresário e está querendo abrir empresa. Para que eu estou querendo abrir empresa? Uhum, Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Muita gente fala, eu quero abrir empresa para ficar rico, milionário, etc. Não tiro o mérito quanto a isso. Eu acho que, né, cada um tem o seu direito quanto a isso. Mas é de entender que você vai empregar pessoas e que essas pessoas sim. vão fazer trabalhos que você não daria conta de fazer, né? Uhum, Então há um custo para isso, certo? É, e um outro ponto que eu acho que é importante é selecionar quem vai ocupar os cargos, digamos, mais centrais dessa instituição, principalmente as lideranças. Então, essas lideranças têm que ter a cara dessa cultura organizacional, que seja uma cultura que promova uma relação saudável com o trabalho. sem dúvida. Então, se coloca ali uma liderança que fala, quero chegar aqui, que não quero saber de ninguém parado para tomar cafezinho, que ninguém quer pago para tomar cafezinho, né? Se for Uhum, para ir ao banheiro, vai ter que depois compensar o tempo de banheiro quando terminar o expediente, né? Então, é uma coisa muito cruel que até hoje a gente acaba vendo em é, muitos processos trabalhistas, sabe? é, Então, é colocar uma liderança que tem esse perfil comportamental, um perfil mais empático, um perfil mais relacional, de conversar, de dialogar, que é assim que as pessoas mudam de comportamento, não é com comandos, né? A gente não tem um sim. comando aí que é proibido sair sem máscara e as pessoas continuam saindo. Uhum, Então, não adianta a gente só ter o comando, é preciso a gente ter atitudes diárias, orientações constantes, para que as pessoas possam, de fato, ter essa sim. mudança comportamental. E, por fim, um outro ponto muito importante, orientações constantes. Recentemente eu fiz uma consultoria para uma instituição nacional e essa instituição ela acabou adotando uma conduta bem arriscada, digamos assim, no mundo atual do trabalho. Ela fez uma campanha extensa e exaustiva de prevenção ao assédio moral no trabalho. Então, ela me contratou para que eu fizesse uma sequência de atividades com várias equipes de trabalho no país inteiro. Então a gente Uhum, foi mais de um ano de trabalho, orientando todas as equipes, olha, isso é assédio, isso não é, e também um trabalho específico com as lideranças. Então esse uhum. trabalho preventivo, ele tem um resultado Preventivo, muito, sim, mas muito satisfatório lá na frente. O problema é que a gente sim. não tem uma cultura no Brasil de que prevenção é bom, né? Prevenção é custo para o brasileiro, né? Não é. Isso lá na frente muda bastante, porque no momento em que já surge uma conduta abusiva de um trabalhador,
de um gestor, que seja, né, já há ali uma vontade daquelas pessoas de tentar consertar aquela situação, né, Uhum. de tentar compreender aquela situação e tentar resolver aquilo ali. E não de deixar passando, 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 e lá na frente virar de fato um quadro crônico de assédio, onde várias Uhum. pessoas já estão ali no uso abusivo de medicamentos para tentar lidar com esse trabalho e brigando para ver quem que vai conseguir tirar férias naquele momento, porque ninguém quer mais ver a cara dessa pessoa e a instituição fazendo vista grossa para isso. Vitor, a gente está chegando no final da nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, a gente tem aí um minutinho. E foi uma delícia falar aqui com o Trabalho no Divã, né? Eu achei o nome da sua empresa maravilhoso e muito acolhedor também, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa, enquanto empresários, acolher, né? Da mesma forma em que a gente tem o interesse de ganhar dinheiro, a gente precisa entender que uma empresa é feita somente de muros e tijolos, mas se não tivermos pessoas saudáveis e prontas e aptas para tocar a nossa ideia, né, e o nosso projeto, essa empresa não vai acontecer, né? Então, muitas vezes a gente não precisa de estratégias muito inovadoras, de coisas muito mirabolantes, muito menos de estratégias muito caras, né? O que a gente precisa é exatamente ser empático, né? As empresas Justamente. precisam, de fato, aprender a ter esta competência ativada no seu dia a dia. É com você as suas palavras finais. Eu costumo até dizer o seguinte, Ana, que quando você abre empresa, você também está assumindo uma responsabilidade, você recebeu uma concessão do Estado, né? Então, eu tenho uma preservação com as pessoas de uma maneira geral. Então, não vou empregar uma pessoa para explorar ela, né? Eu tenho que ter essa responsabilidade porque eu recebi essa concessão, o Estado falou, olha, eu estou te dando, né? Mas você, por favor, né? Não faça besteiras por aí. Então, acho que é Sim. isso que também precisa entender, que a gente está ali, né, num momento de muita responsabilidade, o trabalho é central na vida das pessoas, as pessoas também estudam para isso, as pessoas querem ser melhores trabalhadores. Eu sempre carrego essa perspectiva de que o trabalhador ele quer ser um bom trabalhador. Tem raros os casos ali que a pessoa às vezes está desmotivada, não quer trabalhar, ou coisa do tipo, mas isso são raros, né? Eu não vou nivelar por baixo Uhum. todo mundo. Claro, Seria claro. cruel com um bom trabalhador, né? Sim, Então, eu sim. preciso valorizar aqueles que querem fazer um bom trabalho. É nisso que a gente tem que pensar. Valorizando aqueles que querem fazer um bom trabalho, você vai estar fazendo uma ótima gestão. Agora, quando você está preocupado mais naquele que vai ser de alguma forma desleal ou algo nesse sentido, você acaba nivelando todo mundo por baixo, né? Uhum. Enfim. E eu queria deixar assim como palavras finais também, para que a gente fizesse uma reflexão nesse momento agora, né? Que a gente está aí nesse momento de isolamento, usando muito aplicativos, né? E a gente está Uhum. vendo também um momento muito delicado, onde esses trabalhadores de aplicativos não têm um reconhecimento de vínculo no trabalho, estão promovendo aí algumas manifestações, acho que dia 25 tem outra, né? Sim. Mas que a gente também entenda o seguinte, né, que nós também precisamos entender que a saúde mental no trabalho, mesmo que você não trabalhe naquela empresa, mas se você é consumidor daquela empresa, você também faz parte dessa cadeia, né? Então Sim, você pode sim. de alguma forma estar promovendo isso ou fortalecendo essa dinâmica mais exploradora, o que gere adoecimentos, né? Então, Uhum. assim, acho que a reflexão final que eu também gostaria de colocar para todo mundo é essa, que, olha, a saúde mental também passa pelo consumidor, né? Então, que a gente, enquanto consumidores, reflita muito de onde a gente está consumindo, de quem a gente está consumindo, e que a gente possa também, de uma maneira educativa, tentar mudar essa relação tão hostil que às vezes a gente acaba encontrando no mundo do trabalho, espalhados por aí. A gente até fez, e convida quem quiser entrar, né, uma campanha para o dia 28 de abril, que é o Dia Internacional de Prevenção a Acidente de Trabalho. E a gente sempre bate na tecla da questão do acidente de trabalho por transtorno mentais.
E a gente Sim. fez uma campanha justamente promovendo essa reflexão, né? Vamos tentar lidar com o trabalhador também enquanto consumidor, né? Vamos ter uma responsabilidade quanto a isso, vamos nos preocupar também dessa forma, né? Então, são as reflexões finais aí para vocês e agradeço muito, né? Adorei, pena que o tempo é limitado, eu podia ficar aqui até altas horas, viu? É curtinho. Tem aqui uma mensagenzinha final. Não vejo a hora de ter aula com o professor Vitor. Muito profissional, Mônica. Ô, Mônica, coisa boa, daqui a pouco então nos encontramos. É isso. Vitor, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer ter recebido você aqui na nossa sala virtual. Eu estou muito feliz de poder encontrá-los por aqui, né? E cada vez que vocês vêm é uma aula para mim também. E a nossa audiência, obrigada. Segunda-feira tem mais temas, tem mais conversas para você ser mais. Um beijo grande para todos, gente. Tchau. Tchau, gente.